Olá, mais uma vez, juntos aqui, reunidos nós todos, para mais esse momento do estudo, mais uma semana, mais um dia. Queria agradecer mais uma vez, todas as vezes que a gente puder aqui estar junto nessas oportunidades, né? Para somar as forças, somar as energias, todo mundo aqui aprendendo, trazendo uma visão que é mais democrática, vamos dizer assim, né? Sem aquela linha reta de um pensamento só, porque a gente vai dilatando um pouco a nossa compreensão. Então, espero que todo mundo esteja bem, assim que estiver olhando esse conteúdo, esse vídeo, né? Lembra sempre de acalmar a mente, respirar, já ter organizado ali as coisas. Lembra para quem se sentir à vontade, aquele copo d'água, para estar aqui junto, ele vai ser energizado, fluidificado pela espiritualidade que acompanha esse trabalho, pelos que acompanham vocês. E a princípio era isso, os recados, tá? Lembre-se que isso aqui é um canal aberto, sintam-se sempre à vontade para perguntar, para questionar, qualquer coisa, sempre vai ter uma forma de contato, tá? Então a gente vai pro texto que a gente separou aqui para estar conversando hoje, certo? O texto então é: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? João 6,60. O próprio versículo, né, já carrega uma energia interessante, porque de certa forma, né, quantas coisas foram faladas pelo nosso Mestre Jesus e que ainda não foram ouvidas? Quantas? Ou por quantas pessoas isso pôde ter sido, né, ouvida? Então é bem interessante esse texto e eu estava aqui pensando, né, conversando com essa parte espiritual que me envolve, né, o que falar, e eles me deixaram assim bem livre. Tem bastante exemplo para dar. Então me veio, né, a começar a falar sobre o cristianismo, que eu vejo, né, inúmeras religiões às vezes, ou até hoje com a internet, né, muito se falar sobre o cristianismo, né, e que na verdade o cristianismo não é uma religião, nunca foi. O cristianismo é um conceito filosófico do que o Jesus, o nosso mestre, deixou para que a gente pudesse nos guiar, né? Se nós fosse traduzir, né, religião com o conceito de religar, né, que seria nos religar a Deus, ao Criador, à fonte da vida. Então sim, se nós pudéssemos ter um religamento através da filosofia do cristianismo do nosso Mestre Jesus, nós íamos estar, de uma certa forma, falando mais alinhado com essa verdade. Mas a verdade é que, intelectualmente, saber disso ou não nos torna ouvintes dessa verdade. Porque Jesus nos ensinou muita coisa e a gente ainda tem, assim, uma certa dificuldade, né, de compreender e de colocar em ação. Então, hoje eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que muitas vezes eu acho que fica fácil de compreender. Um ponto, né? Uma fração daquilo que Jesus ensinou, daquela obra toda, que as pessoas às vezes me perguntam muitas coisas, né? No plano espiritual, como é isso, como é aquele outro. E eu tento mostrar para eles, para as pessoas que me perguntam, né? Como Jesus faria, como é lá aonde Jesus mora. E um exemplo que eu gosto muito de dar é assim: vamos imaginar uma cidade, lá no céu daí. Visualizem, né? Abstraem, como se fosse isso, uma cidade ali em cima no céu. E essa cidade, ela precisou comprar ferro para construir alguma coisa lá em cima. Só que essa cidade, ela não tem condição financeira para estar ali adquirindo ferro. Só que a cidade vizinha tem ferro. Tem lá os ferros para vender, tem em abundância, não está faltando, né? Como é que resolve isso? Lá no céu, né? Como é que ele vai fazer? Essa vizinha, ela vai fazer um financiamento, ela vai pedir emprestado, né? Como é que vai resolver essa situação lá em cima, lá no céu?
As pessoas geralmente ficam pensando, né? Como é que faz, né? Porque aqui a gente sabe como é que faz. Aqui a gente sabe como é que faz quando alguém está precisando muito de alguma coisa, como é que a gente se comporta. Então, assim, aqui onde a gente está, vou dar alguns exemplos. Depois a gente volta como que é lá. Dá uma chuva, quebra todos os telhados, enche de uma cidade lá que precisa de lona, pelo menos para passar a noite assim, para não entrar água dentro da casa. O que a gente faz com o preço daquela lona? A gente ajuda? A gente segura o mesmo preço? Ou a gente explora o irmão que está sofrendo naquele momento para tirar uma vantagem? Lá no céu, quando está precisando de ferro, ou de lona, né? Vamos supor, e o outro não tem como pagar, o irmão que possui, ele oferece para o outro. Porque lá no céu, nesse lugar aonde alguns de nós um dia vai chegar lá, só pode habitar se a gente tiver essa consciência. Lá em cima não se aceita ver ninguém sofrendo, passando necessidade. O irmão que tem o ferro, ele cede para o outro com maior alegria no coração, porque é mais importante saber que o seu vizinho está bem antes de que qualquer coisa. E assim é o céu. E aqui, quando dá alguma crise, quando dá uma enchente, quando dá qualquer coisa que cause assim aquele desequilíbrio momentâneo, a gente tem essa doação um irmão com o outro, ou é sempre um momento de vantagem, um momento de tirar proveito? É uma reflexão que não precisa de resposta, né? Todo mundo que estiver ouvindo aqui sabe como funciona o nosso mundo, mas lá em cima não. Então, quando a gente fala em cristianismo e a gente nos diz que segue a filosofia do Cristo, a gente precisa pensar, nesse caso, será que eu faria qual? Como é lá em cima ou como a gente faz aqui? Porque se a gente faz como é aqui, a gente não tem capacidade para dizer que segue o cristianismo, que segue Cristo. Essa é a verdade. A verdade é que a gente às vezes não reflete, porque a gente vive muito por fora, muito pela aparência, muito pela vaidade. E Jesus nos convidava muito a nos desapegar dessa vaidade, do interesse próprio, para seguir o que ele estava nos ensinando. Porque ele trouxe valores eternos aqui para nós, de como é lá o caminho que todos nós vamos encontrar um dia. Mas que a gente precisava trazer aqueles valores aqui, o agora. Só assim as coisas iriam melhorar. E só assim a gente ia começar uma transformação sincera. Essa aqui é a verdade. Por isso que eu disse que o próprio versículo, né? Que o discurso é duro, né? Quem o pode ouvir? Porque depois que a gente escuta uma mensagem como essa, a gente precisa refletir, e o hoje ou amanhã situações como essa vão acontecer e eu vou ter que me posicionar. Eu vou me posicionar perante ao quê? Ao que o mundo está me dizendo que é o correto? Ou eu vou me posicionar como Jesus fez o convite? Ele não obrigou ninguém a seguir ele, né? O que nós vamos fazer nesse processo? Então isso é muito interessante, como a gente às vezes precisa fazer essas reflexões. Muito se fala bonito, né? Muito se colore um ambiente, enfim, né? Se decora, tudo. Mas a verdade é que a gente está vivendo cada década após década, século após século, e que essa beleza externa, o jeito bonito de falar, de se vestir, enfim, já não está mais servindo para nada. E a gente precisa se alinhar com uma necessidade maior dessa transformação, se a gente quiser uma melhora em nossa vida e se a gente quiser respeitar esse título de cristão. Porque isso não pode ser dito da boca para fora, porque senão a gente até mancha. A gente mancha o que Jesus fez por nós.
mancha a caminhada, mancha o ensino. E aí fica ruim. Então é importante, sabe, ter essa consciência. Será que eu estou escutando esse discurso? Será que eu estou conseguindo refletir na minha vida? E como eu disse, né, eu peguei uma partezinha para dar esse exemplo, né? E Jesus, quando veio entre nós, ele não enganou ninguém no sentido de assim, não, vem comigo que vai ser a coisa mais fácil do mundo. Vai ter abundância disso, vai sobrar daquele outro, ninguém fica doente, ninguém vai ter problema disso, daquele outro. Em momento algum, nas Escrituras, pelo menos, está ali ele fazendo alguma campanha desse tipo, fazendo promessas. Sempre deixou muito claro que seria um caminho duro, um caminho que teria que arar o terreno, sempre com parábolas, né? Conhecendo o mundo que a gente vive e conhecendo o nosso interior, né? Ainda em aprendizado. Então, esse é um texto que me traz, assim, bastante confiança, sabe? Para falar aqui com vocês sobre a necessidade da gente aplicar os valores eternos. Ou vamos, em outras palavras, pensa assim, aqueles valores que estão lá em cima. Façam esse exercício. Quando tiver alguma coisa acontecendo na vida de vocês, ou quando tiver na mídia ali, às vezes, passando alguma situação, e aí a gente sempre está muito posicionado a pensar de um jeito A ou de um jeito B. Quando essa situação acontecer, fecha os olhos, respira, acalma o coração o máximo que der, e pergunta, seja lá para quem for que vocês acreditam, se é para Jesus, se é para Deus, se é para alguma espiritualidade em específica. Como é que é lá no céu? É o A ou é o B? Como é que resolve lá em cima? Jesus, me diz. Como é que vocês fazem aí em cima? Qual é o valor que tu traria nesse momento para nós? E eu tenho certeza que não vai vir uma terceira opção apenas. Mas vocês vão encontrar inúmeras formas de resolver o mesmo problema. Aonde a maioria sai mais feliz, mais alegre, com o senso de que realmente está acontecendo algo mais justo. Todo mundo, todos nós, somos feitos da mesma coisa e todos nós temos a capacidade de nos conectar com essa luz. Basta a gente fazer esse esforço. E principalmente, quando a gente escutar o que está vindo a nós, fazer essa força para conseguir trazer aqui para o nosso momento. Aí a gente botou a camisa de quem a gente está seguindo nesse momento. Então eu quero dizer para vocês que eu adorei esse texto de hoje, tá? De verdade, a reflexão que a gente faz aqui hoje, ela dá uma oportunidade para trazer algo que ainda é muito vivo no nosso mundo e me traz bastante alegria estar aqui compartilhando com vocês. Lembrem-se então que nesse momento, onde a gente encerra essa mensagem, esse estudo, faz aquela respiração bem profunda. Relaxa bem os ombros, os músculos da face. Fechem os olhos de vocês e se preparem para que nesse momento possam estar de braços abertos vocês hoje, para receber mais uma vez a glória divina, da fonte do amor, que brota em nós, que brota nesse universo e que toda vez que é chamada, ela nos atende. Jesus, amigo, mestre, irmão, que a tua presença nesse momento ilumine o coração de tudo e todos que adentram nessa psicosfera, nessa jornada, que foi mais um momento luminoso, a qual aqui pedimos a tua presença, a qual aqui pedimos o teu amor, para realizar as curas, para fazer com que todos aqui juntos, presentes, possam despertar para a verdadeira essência do teu amor. Que tu possa, Jesus, mais uma vez,
abrir os olhos de todos que escutam a Tua palavra. A cegueira que não é desse mundo, mas que é do plano espiritual. Abre os olhos, desperta a mente e faz o Espírito acordar, Jesus, para que mais uma vez, irmãos e irmãs dessa fraternidade nossa, possamos juntos caminhar com mais força e mais luz. Adentra, Jesus, aos lares de todos que nos escutam nesse instante para realizar a Tua obra. O amor, a cura, o equilíbrio e o amparo de todos que necessitam esse movimento. Eu agradeço, Jesus, sempre o Teu amor, a Tua presença. Eu agradeço a luz de Maria, que é parte desse movimento nosso sempre, trazendo a força divina do sagrado feminino, a espiritualidade que nos envolve, amparadores, protetores, guardiões, guardiãs e de todas as forças luminosas que estão sempre junto de nós, realizando a obra. Saibam que por mais duro que seja o texto, por mais duro que seja a mensagem, ela é repleta de amor e com a intenção única de fazermos acordar e caminhar um caminho mais bonito nessa nossa jornada, um caminho mais proveitoso, aonde a gente vai lá na frente poder colher de braços abertos tudo isso que de alguma forma representou um sacrifício em nossa transformação. Abracem a Jesus, que Ele vos abraçará. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do nosso Deus vivo. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém.